Queridos irmãos, nós vamos dar continuidade à nossa série A Cruz do Rei. E agora a nossa série ela começa a tomar um novo rumo. Por quê? Porque Marcos poderia ser dividido em duas partes. Poderia existir, digamos assim, um primeiro Marcos e segundo Marcos. Se existisse, o primeiro Marcos, ele terminaria exatamente no texto onde o pastor Sandro nos apresentou a semana passada, a declaração de Pedro. Tu és o Cristo, como nós acabamos de ler. A primeira parte de Marcos, que vai até esse texto, Jesus está nos dizendo quem ele é. A gente descobre que ele é Deus. A gente descobre que ele é homem. A gente descobre que ele é o rei, como diz o título da nossa série. Na segunda parte, que começa imediatamente após essa declaração de Pedro, Jesus ele não gasta tempo explicando mais quem ele é. Ele vai gastar o seu tempo explicando qual é o seu propósito. E a segunda parte, então, ele vai dizer por que eu vim ao mundo. E a resposta nós já sabemos. O que ele vai dizer a partir dessa segunda parte é que ele veio para morrer. Ou seja, aquele Deus, aquele homem, aquele rei começa a apontar para uma cruz. Essa é a divisão do Evangelho. E por isso essa série, baseada nesse livro com o mesmo título, se chama A Cruz do Rei. Nós já trabalhamos e já descobrimos por que ele é o rei. Agora nós vamos entender o porquê dessa cruz. Imediatamente após Pedro fazer aquela afirmação, Jesus começa então a falar disso. A história de Jesus que parecia caminhar para um triunfo, tu és o Cristo, o reino de Deus está vindo para os homens. De repente ela entra num rumo de tragédia. E essa tragédia vai continuar até os últimos capítulos, quando a tragédia se transforma novamente, no último capítulo, em triunfo. Então é uma história de triunfo desde o nascimento, e a história de triunfo, começa a tragédia, a pior das tragédias, ele morre, e aí triunfo, e permanece até hoje triunfante. E o ponto aqui, eu já vou iniciar, antes de nós lermos o texto com aplicações para as nossas vidas, é que Jesus, a partir de agora, ele começa a dizer, olha, me seguir tem um preço. Eu sou Deus, eu sou o rei, eu estou chamando vocês para me seguirem, mas há um preço a ser pago. À medida que eu caminho para a minha cruz, Jesus falando, vocês também que são os meus seguidores, também devem caminhar para a cruz. Assim como a minha vida representa cruz e glória, a vida de vocês, que são os meus discípulos, também sempre representará a cruz e a glória. A dor, o sofrimento, mas a glória de ser filho de Deus. A cruz que ele carregou é a cruz que nós carregamos. A glória que ele tem é a glória que nós recebemos. E é a partir daqui que ele começa a explicar exatamente isso. E o texto emblemático que inicia essa explicação de Jesus para todos nós é o texto conhecido como o evento ali no Monte da Transfiguração. É ele que eu vou ler para vocês agora. Marcos 9, a partir do verso número 2, eu vou ler até o 8 por enquanto. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João até um monte alto, para estarem a sós. Ali, diante de seus olhos, a aparência de Jesus foi transformada ou transfigurada. Tá? As suas roupas ficaram brancas e resplandecentes, muito mais claras do que qualquer lavandeiro
seria capaz de deixá-las. Então, Elias e Moisés apareceram. Elias e Moisés já tinham morrido há muito tempo. Apareceram e começaram a falar com Jesus. Pedro exclamou: Rabi, é maravilhoso estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas. Uma será sua, uma de Moisés e outra de Elias. E aí Marcos explica por que Pedro falou isso. Disse isso porque não sabia o que mais falar, pois estavam todos apavorados. Então, uma nuvem os cobriu, e uma voz que vinha da nuvem disse: Este é meu filho amado, ouçam-no. De repente, quando olharam em volta, só Jesus estava com eles. Eu quero que você entenda o que está acontecendo aqui. E para isso eu vou recorrer a textos do Antigo Testamento. Vai parecer até um pouco escola dominical esse início, mas é fundamental para você entender o que está acontecendo, tá bom? Lá no Êxodo, lá no período de Moisés, existe um monte muito famoso. Como é que chama esse monte? Sinai. O que acontece no Monte Sinai? O Monte Sinai é onde Moisés sobe, ele fala com Deus. É lá onde ele recebe os 10 mandamentos. Só Moisés subia ao monte e só Moisés tinha contato com Deus. Depois ele descia e falava com o povo. Olha que interessante o que nos é apresentado em Êxodo 33, 20, sobre este momento da história. Mas você, é Deus falando para Moisés, tá? Mas você não poderá olhar diretamente para a minha face, pois ninguém pode me ver e continuar vivo. Deus falando. O Senhor disse ainda: fique nesta rocha perto de mim. Quando minha presença gloriosa, a presença de Deus sempre é gloriosa, passar, eu o colocarei numa abertura da rocha e o cobrirei com minha mão, até que eu tenha passado. Depois eu vou tirar a minha mão e você me verá pelas costas. Meu rosto, porém, ninguém poderá ver. Nós precisamos entender como é que era esse contato de Moisés, lembrando que Moisés está no texto que nós lemos lá, do Novo Testamento. Moisés e Elias estão com Jesus. Nós temos que entender como que era esse contato num outro monte, o Monte Sinai, aqui. Agora, olha que interessante, ficou claro para vocês que Moisés não podia olhar para a face de Jesus. Ele iria morrer, nenhum ser humano suportaria olhar para a face de Jesus, não, de Deus, ali. Joia, mas o simples fato de Moisés estar na presença dele, acontecia algumas coisas com Moisés. É o que Êxodo 34, a partir do 29, nos explica. Eu vou ler sem explicar, porque o nosso foco não é nesse texto, tá bom? Mas só para você lembrar ou ter conhecimento pela primeira vez. Quando Moisés desceu do Monte Sinai carregando as 2 tábuas da aliança, não percebeu que o seu rosto brilhava. Pois por que ele brilhava? Porque ele havia falado com o Senhor. Quando Arão e os israelitas viram o brilho no rosto de Moisés, tiveram medo de se aproximar dele. Moisés, porém, chamou Arão e os líderes da comunidade, que se aproximaram, e Moisés falou com eles. Em seguida, todo o povo se aproximou, e Moisés lhes transmitiu todas as instruções que o Senhor lhe tinha dado no Monte Sinai. E o texto continua: quando Moisés terminou de falar com eles, ele cobriu o rosto com um véu. No entanto, sempre que entrava na tenda da reunião, no tabernáculo, para falar com o Senhor, ele tirava o véu até sair. Depois transmitia ao povo as instruções que o Senhor lhe dava, e os israelitas viam o brilho de seu rosto. Então Moisés cobria novamente o rosto com o véu até voltar para falar com o Senhor. Percebam, queridos, que
o simples fato de Moisés estar próximo da presença de Deus fazia com que o rosto de Moisés resplandecesse. E por que o rosto de Moisés resplandecia? Porque ele refletia a glória de Deus. Séculos depois, nós temos um outro monte, onde a glória de Deus é novamente manifestada. O texto que nós lemos diz que a roupa de Jesus ficaram brancas e resplandecentes, mais claras do que qualquer lavandeiro seria capaz de deixá-las. Percebam, Jesus está lá, há um monte, há uma nuvem, há uma voz e há até Moisés presente. Os elementos são exatamente os mesmos, só tem uma mudança. Lá no Antigo Testamento, Moisés refletia a glória de Deus. Como que a glória batesse em Moisés e ele refletisse essa glória de Deus. Como a gente sabe, pensa na lua, né, a estrela lua, o sol, a lua não tem luz própria. A luz lunar que a gente vê, que a gente consegue enxergar, é meramente um reflexo do sol. A lua é Moisés. Ele apenas refletia. Agora, a diferença do que está acontecendo nesse texto, da transfiguração, é que aqui nós temos a glória de Deus não sendo refletida em Jesus, mas a glória do próprio Deus emanando de Jesus. Jesus não aponta para a glória de Deus. Jesus é a própria glória de Deus encarnada. Ele é. Ele não reflete apenas. Essa é a grande diferença. É o que o autor aos Hebreus, por exemplo, nos diz lá em Hebreus 1:3. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. O resplendor da glória de Deus é o Filho, é Jesus. Preste atenção nessa passagem que nós estamos analisando, meus amados irmãos. O que aconteceu ali jamais aconteceu no Monte Sinai. Porque Pedro, Tiago e João, eles ficaram na presença de Deus, eles olharam a face de Deus e não morreram. E no Antigo Testamento, nós acabamos de ler, diz que o homem que olhasse para a face de Deus não iria sobreviver. O próprio Moisés não podia. E agora está Moisés com o próprio Deus, Jesus, olhando para a face de Deus, Pedro, Tiago e João, olhando para a face de Deus, e eles não morrem. E aparece uma nuvem. O termo ali no hebraico é a glória de Deus, é o Shekinah. A glória de Deus é manifestada. Lembram há 2 ou 3 domingos, quando nós falamos lá do Santo dos Santos? Mostra aí o tabernáculo de novo. Aí. Lembra quando a gente explicou como é que funcionavam essas divisões dentro do tabernáculo? E que ali onde estava a Arca da Aliança, o sumo sacerdote, ele se aproximava, mas porque ele não podia ver a face de Deus, havia um incenso, uma fumaça, e ele ouvia a voz de Deus por meio dessa fumaça. Deus sempre falou por meio de uma nuvem. E agora uma nuvem aparece e uma voz também é dita. Mas algo diferente acontece. Só uma coisa aqui para ficar bem claro.
Por que a presença de Deus, ela era ou é fatal para um ser humano? Por um motivo muito simples. Ele é tão santo, tão glorioso, e nós somos tão pecadores, que nós não suportamos olhar ou estar na presença de um ser tão santo. Então, o que nos mata é a santidade de Deus. Por isso que Adão e Eva tinham contato com Deus antes do pecado, mas depois eles foram expulsos. Mesmo que não tivessem sido expulsos, eles não suportariam, tanto que eles ficaram com vergonha, eles tentaram fugir de Deus, eles esconderam o seu corpo que estavam nu, e antes eles nunca tinham tido vergonha. O que nos mata é isso, a santidade, a glória de Deus nos destruiria, nós não iríamos suportar. Por que eu estou dando essa informação, esse detalhe para vocês? Para nós entendermos por que Pedro ficou, todos eles, mas o texto dá destaque para Pedro, ficou como? Apavorado. O texto diz isso, está na sequência aí? Olha lá. Disse isso porque não sabia. Pedro exclamou, Rabi, é maravilhoso estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, uma será sua, uma de Moisés, outra de Elias. Disse isso porque não sabia o que falar, ele estava com medo, ele estava tremendo as bases, ele estava apavorado. E aqui a gente precisa entender que esse tendas, que é traduzido aqui, vamos fazer 3 tendas, aí você já imagina essas tendas de camping, né? Nossa, não é nada disso. A tradução aqui do grego, ele está querendo dizer tabernáculo. Tabernáculo. Vamos fazer 3 tabernáculos, 3 templos. Ele não sabia o que dizer, ele estava com medo. E uma coisa interessante, meus amados irmãos, é por que na história da humanidade os homens constroem templos, constroem tabernáculos? Porque existe um senso no ser humano de que nós estamos distantes da divindade. E aí então o ser humano, ele constrói, ele cria templos, ele institui um sacerdote, ele oferece sacrifícios, ele institui rituais, seja qual religião for, esses elementos sempre existem. O tabernáculo sempre é importante. Quando você se sente distante de Deus, você cria meios para se aproximar de Deus, a fim de que esse templo, de que esse sacerdote, de que esses sacrifícios, eles possam mediar a nossa relação com uma divindade tão santa. Ele é tão santo que eu não posso ter acesso a ele direto. Eu preciso de um templo, eu preciso de um sacerdote, eu preciso oferecer sacrifícios, eu preciso ter rituais. Foi isso que passou na mente de Pedro naquele momento. Que glória é essa? E ele começou a ficar apavorado. E é a primeira coisa que veio na mente dele, ele falou, Pedro era assim, né? A primeira coisa que vinha na mente dele, ele falava. E a primeira coisa que ele falou, vamos construir 3 templos. Ó, um vai ser para o Senhor, outro para Moisés, outro para Elias. Porque nós não suportamos esse contato direto com vocês. É por isso que ele afirma isso. Agora, preste atenção numa coisa. Olha aí o verso 5, 6 e o 7 na sequência que está na tela. Pedro faz essa afirmação esdrúxula. Vocês vão entender por que é esdrúxula agora. Há um comentário de Marcos sobre por que ele fez essa afirmação. Marcos é quem está escrevendo o Evangelho. E imediatamente o verso 7, ou seja, logo que Pedro fez essa proposta, diz que uma nuvem os cobriu. E uma voz que vinha da nuvem, o próprio Deus disse, este é meu filho amado. A Shekinah de Deus que saía lá do
da Arca da Aliança no Santo dos Santos. Aquela fumaça de Deus, ela vem, a nuvem vem, e assim como saía a voz de Deus da arca, a voz de Deus diz para Pedro, Tiago e João: este é meu filho amado. E o texto diz que, de repente, quando eles olharam em volta, logo depois que essa afirmação sai da nuvem, só estava quem com eles? Jesus. Gente, gravem isso daqui para nunca mais vocês esquecerem. Sabe por que isso aqui aconteceu? Deus está falando, Jesus é a ponte entre vocês e eu. Ele é o próprio Deus. Sabe por que Moisés e Elias sumiram? Porque vocês, meus discípulos, não precisam mais de Moisés, não precisam mais de Elias, não precisam mais de tabernáculo. Vocês estão diante do próprio Deus encarnado. Antes ele não podia se revelar ao povo, ele se utilizava de homens como Moisés, de profetas como Elias. Agora eu enviei, ele é meu filho amado. E a voz, né, Deus dá uma ordem. Ele explica, ele é meu filho amado, e depois ele diz, o quê? Ouçam. Em outras palavras, vocês não precisam de mais nada na vida de vocês. Basta ouvir este homem, que é o próprio Deus, que está diante dos olhos de vocês. Lembra lá no início da série, quando eu falei que o que Satanás quer, eu falei da dança da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles têm uma comunhão plena, eles estão como que numa dança no universo. E o que Deus nos faz, Ele nos chama como discípulos para nós entrarmos nessa dança junto com a Trindade Santa. E o que Satanás ele tenta nas nossas vidas é nos tirar dessa dança o tempo todo. O que Deus está fazendo aqui na transfiguração é dizendo, voltem para a dança. Aqui está Jesus. Jesus está tirando vocês para dançar. Porque Jesus é o templo. Jesus é o tabernáculo, Jesus é o sacerdote, Jesus é o sacrifício. Vocês não precisam mais de templo, porque os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Vocês não precisam mais de sacrifício, porque Ele é o Cordeiro Santo que foi entregue por vocês. Vocês não precisam mais de sacerdote, porque todos vocês são sacerdotes. Todos vocês, por meio de Jesus, têm acesso ao Pai. Ele é o Rei. Pedro, Tiago e João experimentaram. Guarde essa palavra. Experimentaram a adoração. E aí, meu amado irmão, minha amada irmã, eu quero te dizer que adoração não é apenas crer. Ah, pastor, eu creio. Ah, pastor, eu já estudei a confissão de fé. Ah, pastor, eu leio a Bíblia todos os anos. Percebam que coisa interessante. Pedro, Tiago e João, eles já criam em Deus. Pedro tinha declarado, tu és o Cristo. Não é isso? Foi num capítulo anterior ao que nós estamos, capítulo 8. Mas agora, a experiência que Pedro teve foi a experiência de sentir Deus. Ele não apenas cria, o Senhor é o Messias prometido, mas ele tinha visto com seus próprios olhos. E meus amados irmãos, o que Deus nos proporciona como discípulos dele é exatamente isso. Discípulos precisam experimentar a Deus. Esse é o símbolo máximo do que nós chamamos de adoração.
É você olhar para a sua vida, perceber o que Deus tem feito na sua vida, o que Deus está fazendo por meio de Jesus. O que Ele fez na cruz e o que Ele está fazendo na vida do Marcelo hoje. E eu falar, Deus, isso é maravilhoso demais. Isso é muito diferente do que eu pegar um livro de teologia ou a própria Bíblia e ficar só estudando e enchendo a minha mente de conhecimento de Deus. Não, eu pego esse conhecimento que é fundamental e eu trago para a minha vida e eu vejo o que Deus está fazendo. Às vezes eu vacilo na fé, às vezes eu estou mais forte na fé, mas isso tudo faz parte. Eu experimento a Deus, eu aprendo a sentir com o meu coração aquilo que a minha mente já sabe. Deixa eu dar exemplos para vocês. O esporte mais popular do mundo, e especialmente no Brasil, é o futebol. Futebol move paixões, seja qual for o time que você torce. Você é apaixonado pelo seu time. Você torce, na maioria das vezes, pela televisão, pelo seu time. Ou seja, você tem uma experiência via televisor. Mas você sabe que o dia que você sair da sua casa e for até o estádio do seu time, assistir uma final de campeonato importante, vestindo a camisa do seu time, estando lá gritando os hinos da torcida, e o seu time sendo campeão, né, vamos pensar positivamente, a sua experiência será melhor, igual ou pior que assistir pela televisão? Agora, mesmo que eu saiba disso, poxa, se eu for na arena, no estádio do meu time, eu sei que a emoção vai ser melhor do que ficar em casa. Ainda assim, quando você vai e você passa pela experiência, você se surpreende. Eu estou trazendo uma perspectiva positiva. Benjamin estava sabendo que iria para o Rio de Janeiro, ele estava já há uns 15 dias falando duas coisas, avião e praia, avião, praia, avião e praia. Tanto que ontem estava nublado no Rio de Janeiro, mas ele ficou perturbando tanto a Gabi, que a Gabi pegou ele e levou para Copacabana, ficou brincando lá na areia. Uma coisa é nós, com a mente, sabermos que, poxa, se eu fosse para a praia, eu ia curtir a praia. Outra coisa é você ir de fato, pôr o pé na areia, dar um mergulho, pular umas ondas, surfar, se for o caso. Pegar conchinha para os menos radicais. Uma coisa é você saber que é bom. Pense em Deus agora, tá? Uma coisa é você saber que é bom. Outra coisa é você experimentar. Só quando você experimenta, presta atenção na aplicação que eu vou fazer agora para a sua vida. Só quando você experimenta Deus, aconteça o que for na sua vida, sejam momentos bons, sejam momentos difíceis, você estará fortalecido, fortalecida. Só quando você experimenta. Agora, aí surge uma segunda pergunta, talvez ainda mais importante. Como então, pastor, que eu experimento? Como, pastor, que eu posso ter acesso a Deus dessa forma? Como, Senhor, que eu posso ter essas experiências na minha vida, tendo esse contato com Deus? Aí, eu quero continuar com você o restante do texto. Eu não vou dar tanta ênfase quanto eu dei dessa primeira parte. Mas eu quero que você entenda o que aconteceu. Assim que aqueles discípulos descem do monte,
Eles descem com Jesus, Pedro, Tiago e João. Tá? Deus dá oportunidade para eles e, consequentemente, para nós, porque nós estamos lendo essa história, de mostrar como que a gente encontra o caminho de acesso à presença de Deus. Como que na prática isso acontece? E olha o que acontece no verso número 14. Um dos homens da multidão respondeu. Isso. Mestre, eu lhe trouxe... Tá, só para vocês entenderem, tá? O verso 17 é imediatamente após os eventos que nós acabamos de estudar. Um dos homens da multidão respondeu, mestre, eu lhe trouxe meu filho, que está possuído por um espírito... Ah, não, tem aí um verso antes, quando chegaram onde estavam os outros discípulos, não tem? Qual é a tela anterior, Gerson? Deixa eu ver rapidinho. Tá bom, pode deixar lá mesmo. Isso, é esse daí que eu estava procurando, isso. Quando voltaram para junto dos outros discípulos, viram que estavam cercados por uma grande multidão e que alguns mestres da lei discutiam com eles. Quando a multidão viu Jesus, ficou muito admirada e correu para cumprimentá-lo. Sobre o que discutem? Perguntou Jesus. Vai lá. É que eu inverti as ordens, né? Um dos homens da multidão respondeu, mestre, eu lhe trouxe meu filho, que está possuído por um espírito impuro, que não o deixa falar. Sempre que o espírito se apodera dele, joga-o no chão e ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi a seus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. O que vem depois desse texto foi o que nós lemos agora há pouco durante o culto, mas só para você entender o que está acontecendo aqui. Os discípulos descem junto com Jesus. Os discípulos que eu falo, Pedro, Tiago e João. Os outros discípulos que tinham ficado em terra, não tinham subido no monte, eles estavam tentando fazer um exorcismo. Havia o filho desse homem aí, possuído de um demônio, e percebam, meus amados irmãos, como Marcos, ele vai relatar com muita frequência casos de pessoas endemoniadas, situações desse tipo. O Evangelho de Marcos nos mostra uma grande verdade, que a existência de atividades demoníacas é um fato da vida. E uma coisa interessante é que todos nós estamos sujeitos a essas atividades demoníacas. Talvez não como esse menino, ser possuído, mas todos estamos sujeitos, até Jesus. Porque a gente vê a história de Jesus e os demônios estão o tempo todo tentando, o tempo todo ao lado dele, a começar logo no primeiro capítulo de Marcos, quando ele vai para o deserto e é tentado. Bom, esse menino era surdo, esse menino estava mudo, esse menino tinha convulsões. Percebam que a condição física dele é terrível e a condição espiritual dele também é terrível. Esse menino, ele é um menino frustrado por causa dessa condição. Mas não apenas ele é frustrado, ele frustra as pessoas que estão ao seu redor por causa da sua condição. Ele frustra o seu pai, que não queria vê-lo nessa condição. Os discípulos de Jesus são frustrados também, porque eles tentam curar, o pai tenta curar o menino e não consegue. Os discípulos querem curar o menino e não consegue. Os escribas, os mestres da lei, também aparecem aí no texto. Certamente eles estavam ali criticando. E aí vem a sequência do texto. Eu não vou ler ela toda, mas ela vai aparecer aí para vocês. Pode mostrar, Gerson. Jesus diz, né, geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? Tragam o menino para cá. Aí eles trazem o menino. Quando o menino, o espírito, né, que estava no menino, viu Jesus, aí que ele tentou matar o menino mesmo com a convulsão ali. O menino cai no chão, o menino está se contorcendo, o menino está espumando pela boca. Pode continuar. Jesus pergunta ao pai do menino, quanto tempo que isso está acontecendo? Desde que ele era pequeno.
Às vezes o espírito até lança ele no fogo, às vezes lança na água, está o tempo todo tentando matar. E aí esse pai fala, tem misericórdia de nós e ajude-nos se o Senhor puder. E aí Jesus diz, se eu puder, tudo é possível se você crer. E aí no mesmo instante esse pai responde, eu creio sim, por favor ajude a superar a minha falta de crença, a minha incredulidade. E aí Jesus viu que a multidão estava se juntando, ele repreende o espírito imundo. Jesus fala, espírito que impede esse menino de ouvir e falar, eu te ordeno que você saia, que você nunca mais entre nele. E aí esse espírito gritou, tentou causar ali uma convulsão intensa para tentar tirar a vida do menino. Tipo assim, já que eu vou perder essa batalha porque é o próprio Filho de Deus que está aqui me expulsando, já que eu não tenho opção, agora eu mato esse moleque. Mas, por isso que ele fez isso. Mas ele saiu do menino. E o negócio foi tão sério que o menino parecia de fato morto. E as pessoas ficaram murmurando que ele estava morto mesmo. Mas aí Jesus toma o menino pela mão, Jesus ajuda ele a se levantar. O menino fica em pé. Depois Jesus vai para casa, ele está com seus discípulos. E eles perguntam, por que, Jesus, que nós não conseguimos expulsar aquele espírito? E Jesus responde dizendo, vocês oraram? Mais ou menos isso Jesus diz. Em alguns manuscritos aparecem jejum e oração. Aqui na NVT foi traduzido só oração. Deixa eu ser bem objetivo aqui para a gente concluir. Os discípulos estavam tentando exorcizar aquele demônio, mas eles estavam tentando fazer isso sem oração. Esse, meus amados irmãos, é o mesmo motivo do porquê esses mesmos discípulos não conseguiam entender por que Jesus tinha que morrer. Ou seja, em outras palavras, esses homens não percebiam o quanto eles eram fracos, o quanto eles eram arrogantes. Os mestres da lei estavam ali, provavelmente tentaram também, representavam a religião, não deu certo. Estavam ali também os discípulos de Jesus, que teoricamente não representam a religião, mas agiram naquele momento como religiosos. Não conseguiram. Apenas uma pessoa nessa história reconhece a sua fraqueza. Quem? O pai do menino. Eu dei uma ênfase aí, não dei, Gerson? Olha lá. No mesmo instante o pai respondeu, eu creio, por favor, tem misericórdia do meu filho, tem compaixão do meu filho. Jesus fala, tudo é possível ao que crê, ele diz, eu creio, ajuda na minha incredulidade, eu preciso superar essa minha incredulidade, eu creio. Quando Jesus fala, tudo é possível ao que crê, diferente do que muitas pessoas interpretam, Jesus não está dizendo assim, olha, se você crer, tudo é possível. E aí a pessoa se sente, então basta eu crer que tudo vai acontecer. Não, não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo o seguinte, aquela pessoa que sabe que é fraca e que crê, para essa tudo é possível. Ou seja, é ao que sabe que é fraco, não aquele que pensa que é forte. Tudo é possível ao que crê. Então eu sou forte, então eu vou conseguir. Não! É aquele que tem a plena consciência que é um nada, que é pecador, que é miserável, que é fraco, que um dia está com uma fé forte em Deus, no outro dia já está achando que Deus não existe. Tudo é possível ao que crê. Não é aquele que pensa que é forte, é aquele que sabe que é fraco.
Meus amados irmãos, nós não precisamos ser perfeitamente justos depois que Jesus veio ao mundo. Nós apenas temos que reconhecer diante dele: Senhor, eu sou impotente. Senhor, eu preciso do Senhor. Tim Keller diz algo muito interessante. Tim Keller fala que Jesus poderia ter dito àquele homem, eu vou ler. Jesus poderia ter dito, abre aspas, eu sou a glória de Deus em forma humana, purifique seu coração, confesse todos os seus pecados, livre-se de todas as suas dúvidas, de todas as suas hesitações. Uma vez que você tenha se rendido totalmente a mim e puder vir a mim com um coração puro, então você poderá pedir pela cura que você precisa. É isso que muita igreja anuncia aí como evangelho. Jesus poderia ter dito isso, mas Jesus não disse isso. O pai do menino disse, Senhor, eu não tenho uma fé inabalável. Senhor, eu estou tomado por um monte de dúvidas, Senhor. Senhor, eu não sou forte, Senhor. Mas mesmo assim eu peço que o Senhor me ajude. Meus amados irmãos, essa é a fé redentora. Essa é a confiança, a fé que traz a redenção de Cristo. Essa é a fé em Jesus, não a fé em si mesmo. Porque os escribas, os mestres da lei e os discípulos de Jesus, eles estavam tentando expulsar aquele demônio com a fé que eles tinham neles mesmos. Por isso que Jesus pergunta, vocês oraram? Ele não faz isso em forma de pergunta, né? Eu é que estou dizendo, usando da nossa imaginação. Eu preciso admitir que eu não sou justo e que eu preciso de ajuda. Agora olha que interessante. E a gente sempre tem terminado essa série fazendo essa conexão. Mais 3 minutos e a gente termina. Jesus se fez fraco por amor a outras pessoas. O próprio Jesus nos dá o exemplo. Jesus viveu até aquele momento toda a eternidade dele na glória com o Pai. Mas de repente, no monte, ele já começa a apontar. No monte nós vimos um pouco dessa glória. E logo depois ele já começa a apontar para a cruz. Na cruz, Jesus é abandonado. No monte nós vimos a vida que ele sempre teve. Ele era envolvido, ele era revestido do amor e da luz do Pai. Na cruz, Jesus está nu. Na cruz, Jesus está na escuridão. Na cruz, Jesus está abandonado. Jesus se fez fraco. Ele não era, mas ele se fez fraco por amor a outras pessoas. Nós nos fazemos fortes, mas não somos por amor a nós mesmos. Devemos seguir o exemplo de Jesus. É isso que ele está nos ensinando. Como que nós mudamos isso nas nossas vidas? Tendo não apenas uma percepção, eu vou só fechar algo que eu já falei para vocês. Tendo não apenas uma percepção intelectual de quem é Deus, de quem é Jesus e do seu propósito, mas tendo uma percepção de experiência, de sentir a Deus no seu coração. É você ouvir a frase de Deus a Jesus, você ouvir no seu ouvido para você, você é meu filho amado.
É você ouvir Deus dizendo: eu pagaria um preço infinito, eu iria nas maiores profundezas para salvar você, para não te perder. É você ouvir Deus dizendo assim: você é meu filho amado, eu me entregaria por você. Na verdade, Marcelo, eu já fiz isso por você. Por isso a nossa missão é lembrarmos apenas que nós somos fracos. Por isso que a música que nós vamos cantar agora diz assim: eu venho a ti, Senhor, sem nada para dar, só quero pedir. Vem e ajuda-me, ó Deus. Jesus se fez fraco, mesmo não sendo, por amor a nós. Deixe de se fazer forte, porque você é fraco. Deixe de pensar em si mesmo, pense nos outros. Deixe de adorar a Deus de forma intelectual apenas. Eu conheço as doutrinas. Passe a experimentar a Deus, porque Ele é o Rei e Ele foi para uma cruz exatamente para que isso seja possível nas nossas vidas. Que Deus continue nos abençoando nessa série, A Cruz do Rei.